Veni, vidi, vici. Pode repetir? Veni, vidi, vici. Que do latim para o português significa eu vim, eu vi e eu venci. Quantos vieram aqui nessa noite? Quantos conseguem ver aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Quantos vão vencer em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui. E eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. E eu quero que essa palavra venha transformar a sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? A palavra de Deus, ela é transformadora. Dificilmente ela não volta vazia. Ela vai e ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. E que essa palavra venha cumprir o propósito na sua vida. Só peço uma coisa para você. Se desliga de tudo aquilo que está tirando a sua atenção. E se conecte totalmente naquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Abre com ou ligue o seu celular, né? 2 Timóteo 4, do 6 ao 8, diz assim, a palavra de Deus: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Obrigado, Karen. Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está sendo guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amarem a sua vinda. Amém, Senhor Deus, essa é a tua palavra. Pai, ministra os nossos corações, transforma nossas vidas, que nós venhamos entender de verdade pelo qual viemos, o que o Senhor quer que nós venhamos ver, porque o Senhor já venceu por nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero dizer uma coisa para você, em cada um de nós existem 3 pessoas, segundo Leonard Ravenhill. Aquela que nós pensamos que somos, aquela que os outros acham que somos, e aquela que Deus sabe que somos. Amém? Deus sabe quem nós somos. Deus sabe de verdade quem é você, quem sou eu. De verdade, plenamente. Não quem a gente pensa, o que a gente acha, o que os outros pensam. Veni, vidi, venci, que significa do latim para o português, eu vim, eu vi e eu venci. De acordo com a história, essa frase ficou muito famosa por causa do imperador romano Júlio César, que 47 a.C., ele manda uma carta ao Senado romano, proclamando a sua vitória. E ele não somente queria mostrar, proclamar e se declarar conquistador, mas ele queria deixar uma mensagem para eles, a seguinte: eu vim, eu vi e eu venci. Essa frase é muito usada, muito famosa e muito usada por todos. Com certeza, a gente pode fazer um paralelo com aquilo que Paulo escreveu. Sabe, gente, a forma com que nós começamos a nossa vida não é tão importante como a forma que nós terminamos a nossa vida. Joseph Whitney, ele diz o seguinte: quando se escreve as biografias das pessoas, devemos começar com a morte delas, e não com o nascimento delas. Afinal de contas, nós não temos nada a ver como nossa vida começou, mas temos muito a ver com a maneira como ela termina. A forma com que você nasceu, aonde você nasceu, a família que você nasceu, isso não te importa. Agora, a forma com que você vai morrer, a família com que você vai construir e aonde você vai estar, isso de verdade é responsabilidade minha e sua. Amém? Quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, 2 Timóteo, ele está no final da sua vida já. Paulo já está velho, e a maneira com que aparentemente ou humanamente Paulo está terminando sua vida parece desastrosa, não parece boa. Por quê? Porque Paulo está preso em Roma, numa masmorra fria, solitário, sofrido e aparentemente abandonado por todos. E ele diz: eu já estou sendo oferecido
por sacrifício, o dia da minha morte já está sendo chegado. Ou seja, ele foi condenado à decapitação. Aí Paulo diz para Timóteo, mas, ele usa verbos do passado para concluir sua vida, quando ele diz assim, mas eu acabei a carreira. Eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida e eu guardei a fé. E agora eu estou esperando aquilo que Jesus conquistou por mim, esperando o prêmio dele, que ele conquistou por mim. Sabe, gente, é interessante quando Paulo diz isso, porque Paulo de verdade está nos desafiando a uma vida de combate. Paulo está mostrando para mim e para você que a nossa vida nessa terra é um combate constante. Nós enfrentamos lutas e batalhas, e Paulo está falando para nós o seguinte: o importante não é como você começou, é como você vai terminar. Amém? Como você vai terminar. Combati o bom combate. Bom, mas o que ele quer dizer com combati o bom combate? O que Paulo quer de verdade nos mostrar com isso? Paulo está falando a respeito de batalhas externas e internas que ele passou. Paulo sofreu muito por amor a Cristo. Paulo não somente sofreu, mas Paulo morreu por Jesus, por Cristo. Parece injusto olhar para o maior pregador que o cristianismo já teve em todos os tempos, o homem que tirou o cristianismo de dentro dos judeus, daqueles que pensavam que ficaria só ali, mas levou o cristianismo para os gentios, e hoje, por causa dele, da vida dele, daquele que acreditou nisso, que Jesus chamou ele para isso, nós, os gentios, aqueles que não são judeus, sabemos e somos cristãos também. Um homem que entregou sua vida totalmente por Jesus, e agora ele vive para Jesus, e ele diz, não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo na fé, no Filho de Deus, a qual me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Paulo, um homem de Deus, Paulo, o maior emissário, missionário de todos os tempos, está terminando sua vida nessa terra sozinho, preso, esperando sua morte. Segundo alguns historiadores, teólogos, historiadores da época, isso não está escrito na palavra de Deus, mas segundo eles, uma vez eu vendo uma entrevista, e aquilo que eles falaram, ardeu e queimou em meu coração, e eu acreditei. Eles falaram que Paulo, antes de ser decapitado, os soldados romanos falaram assim, para de falar Jesus, para de citar esse nome de Jesus, você não está vendo que você está sendo preso por causa dele, você não está vendo que você vai morrer por causa dele, para de falar Jesus, e ele continuou, Jesus. E eles falaram que é o seguinte, depois que decapitaram Paulo, a cabeça dele rolou no chão, e ele ainda falou 3 vezes, Jesus, Jesus, Jesus. Agora Paulo está terminando sua vida dessa forma, mas ele diz o seguinte, mas eu combati o bom combate. Paulo está falando dessas lutas externas, mas Paulo traz essa palavra para nós, para os dias de hoje, para os tempos de hoje, porque é interessante, gente, que a Bíblia é um livro atemporal. A Bíblia, você pode ver, quem aqui já leu o livro de 100 anos atrás? Quando você lê, por exemplo, as biografias, os livros de C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia, entre outros livros, você vê que a escrita, de uma certa forma, é retrógrada. Ela precisa ser contemporaneizada, ela precisa ser atualizada, porque muitas pessoas nos tempos atuais não entendem o raciocínio das pessoas que viviam nessa época. 1940, 1950. Agora imagina um livro, uma carta que foi escrita há 2000 anos atrás, e para nós, para os dias de hoje, ela é atual. É um livro do futuro. Mês passado, o iOS fez a atualização do iOS 14. E você tem que atualizar para usar os recursos do iOS 14. A palavra de Deus você não precisa atualizar, ela se atualiza todos os dias. Billy Graham falava assim, a Bíblia é mais atual que o jornal que vai circular amanhã. Amém? E Paulo diz assim, eu combati o bom combate, porque ele fala assim, hoje, o combate que nós vivemos, hoje nós sofremos por Cristo, nós morremos por Cristo. O imperador Nero matava os cristãos, colocava cristãos em Coliseu e soltava os leões, e as pessoas ficavam assistindo tudo aquilo. Faltava madeira em Roma por causa do tanto de cristão crucificado, mortos. Eles sofriam por amor a Cristo. Hoje a gente não sabe o que é isso. Você tem liberdade para vir aqui. Você tem liberdade para exercer sua fé. Mas ele fala o seguinte, mas
a luta externa que nós passamos, esse é o combate externo, é o maior que nós vamos enfrentar durante toda a nossa vida. Não são os externos, mas os internos. De verdade, esses são os mais difíceis. 2 Coríntios, quando ele escreve para os Coríntios, em 2 Coríntios 4,16, ele diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia. O que ele está falando? Mesmo que o exterior, mesmo que as coisas externas estejam difíceis, se corrompam, as coisas internas precisam se renovar todos os dias. Ele continua em 2 Coríntios ainda do 10, do 4 e 5, ele diz assim: porque as armas da nossa batalha, as armas do nosso combate, elas não são carnais. Não é fuzil, metralhadora, AR-15, espada. Tem gente que já fica emocionado, né? Acho que Deus vai dar uma arma para ele. Está jogando muito Fortnite, meu brother, e muito Free Fire. Ele diz assim: não são carnais, e sim poderosas em Deus. Poderosas em Deus, sabe para quê? Para destruir fortalezas e anular sofismas. As armas, elas são espirituais em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Aqui ele está falando de duas questões importantes que você precisa entender, que acontece aqui dentro de você todo dia. A maior batalha que você passa, meu brother, não são as batalhas externas, as pessoas que falam mal de você, as lutas que você enfrenta no seu dia a dia, não é a pandemia, não é o desemprego, não é o problema financeiro, mas são as batalhas que você passa aqui dentro. Essas são as mais difíceis, porque um homem que perdeu uma batalha aqui dentro, já perdeu fora. Mas quando você vence aqui dentro, você vence fora. Então Paulo está dizendo isso: as armas da nossa batalha, elas não são carnais, elas são espirituais em Deus, para anular fortalezas. Ele está falando de questões espirituais, espíritos malignos, demônios que tentam nos destruir. Mas ele fala algo que você precisa prestar muita atenção: anular sofismas. Como assim, pastor? O que é anular sofismas? A palavra sofisma significa raciocínio falso, raciocínio enganoso. Aquilo que vem de você mesmo e que te engana. Sabia disso? Aquilo que vem de nós mesmos e nos autodestrói. Quando nós nos autodestruímos. Existem 3 tipos de batalhas que nós vamos enfrentar no nosso interior. 3 tipos de batalhas, grave isso. A primeira batalha, aquela que vem de você mesmo. A segunda batalha, aquela que vem do inimigo. E a terceira batalha, aquela que vem de Deus. Aquela que vem de você mesmo são os sofismas, os raciocínios falsos, que tentam te enganar, quando você se sabota, quando você diz assim: eu não presto para nada, as pessoas não me amam. Quando você não se cuida, você não cuida do seu psicológico, do seu corpo, da sua saúde, da sua vida, quando você não se alimenta de coisas boas, não só fisicamente falando, mas de livros, da palavra de Deus, de coisas boas, você só alimenta de porcaria todo dia. Aí na hora que você precisa de algo bom, a sua mente está cheia de porcaria. Aí, o que vem? Sofismas. Ao invés de nós batalharmos e lutarmos pelas coisas da nossa vida, nós plantamos coisas ruins. E na hora de vencer uma batalha, sofismas. O que mais tem destruído as pessoas, muitas vezes nunca aconteceu. Aquilo que mais fez você desistir, aquilo que mais fez você parar com os seus projetos, desistir dos seus sonhos, acabar com os relacionamentos, nunca aconteceram, sempre foram aqui dentro. Você já viu aquela imagem de um burro, que eles botam uma corda num burro e amarram ele numa cadeira plástica? E ele fica ali, porque ele acha que está preso. Sofisma. Quantos de nós estamos amarrando os nossos pensamentos em cadeiras plásticas e nós achamos que não vai dar certo, mas nós estamos nos sabotando? E ele diz assim: a palavra de Deus, ela é espiritual, ela é poderosa para anular sofismas. Para de ser o seu maior inimigo, para de ser aquele que faz você mesmo perder para você mesmo. Parece redundante, mas é verdadeiro. Vença os sofismas, vença as carências emocionais que você tem, que sempre faz você tomar decisões erradas em relação aos seus sentimentos. Sofismas. O homem que perde uma batalha dentro de si, ele já perdeu fora. Transferência de culpas. É fácil, sempre fácil colocar a culpa nas pessoas e no inimigo e no diabo. Só que às vezes a culpa é de nós
é de nós mesmos. Os medos que nós temos de enfrentar. Sabe qual é um sofisma poderoso que você tem? Que alguém plantou ele aí dentro. Alguém plantou dentro de você um dia que não ia dar certo. Alguém plantou dentro de você um dia que você era assim. E você se condicionou a ser assim porque alguém disse. E existe um sofisma em você, um raciocínio falso. Existe uma semente plantada lá no seu subconsciente e te faz ter uma crença limitante, e aquilo te limita. E quando você tem um relacionamento, não dá certo, porque alguém disse, seu pai não deu certo, seu avô não deu certo, você também não vai dar certo. Quando alguém não prospera financeiramente, você vê a sua vida financeira ficando enrolada e você não sai do lugar, parece que está andando sempre em círculos, não prospera, não cresce, não avança financeiramente, porque lá no seu subconsciente está guardado o seguinte: você não vai prosperar, e você acredita que não vai prosperar, e põe a culpa do inimigo. O cara é vadio, não trabalha, chega atrasado no trabalho, fica na rede social o dia inteiro, é mandado embora do trabalho, aí ele põe a culpa do inimigo. Aí alguém pergunta, por que você foi mandado embora, mano? Rapaz, o inimigo se levantou no meu trabalho. Nem te conto. Cara, uma batalha, uma luta, e eu perdi emprego. Uma vez, eu nunca me esqueço, eu estava conversando com um brother. Houve uma época que nós fazíamos um trabalho forte nos centros de recuperação para dependentes químicos. Toda semana nós visitávamos, levávamos jovens que precisavam e tal. Uma vez a gente foi num lugar e um deles, os caras têm muita história, muita experiência para contar, né? Um deles falou o seguinte: mano, eu estava no centro de recuperação e o pastor líder falou o seguinte: eu era jovem e eu primeira vez fui internado, e lá tem a terapia, né? Terapia cheia de louça para lavar, como diz a galera. É trabalho, o cara tem que levantar de manhã, fazer enfim, uma terapia, depois carpiló, terreno, trabalho braçal mesmo. Aí ele falou assim, estava um dia de sol, e nós tínhamos que carpir um lote gigante, e eu pegou a enxada na mão, sabe, tem gente que tem mão de moça, né? O cara pega a enxada na mão de gente de calo, só de pegar na mão. Essa geração só tem calo na ponta do dedo por causa do celular e do mouse. Aí, o sol quente, aí um dos monitores falou assim, ei mano, não para aí. Ele, não vou trabalhar. Ele, como assim, mano, trabalhei? Não vou trabalhar. Ele começou a falar grosso. Aí os caras assim, esse cara está endemoniado. Em nome de Jesus. Aí ele assim, cara, vou me fazer de endemoniado para não trabalhar. Olha só o pensamento da pessoa. Aí ele se jogou no chão e começou a fazer uns negócios lá meio estranhos. Aí os caras já vieram tudo, né? Ei, em nome de Jesus. Aí alguém começou a orar e falou assim, qual é o teu nome, demônio? Aí ele ficou pensando, caraca, o que eu falo agora? Aí ele pensou assim, como é que a Bíblia diz mesmo? Quando Jesus expulsou aquela... Tinha muitos demônios, como é que é? Aí ele falou assim, batalhão! Aí assim, não, mas peraí, não é legião? Batalhão. Os caras se olharam assim, batalhão. Esse demônio tá meio mentiroso. Aí deu uma puxada de cabelo no cara, que o cara, ei, levanta aí, mano, vai trabalhar, seu vadio. Caraca, mano. Ele assim, cara, isso foi verdadeiro. Tem gente que transfere as responsabilidades. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu já falei isso aqui várias vezes. Nem tudo é demônio, mas tudo é espiritual. Porque tudo acontece no mundo espiritual. Tudo acontece primeiro no espiritual, para depois no natural. Jesus, primeiro era o Espírito de Deus. E ele disse, haja luz. Então primeiro o Espírito, depois haja. Então primeiro o Espírito, depois as coisas. Só que nem tudo é demônio. Muitas coisas é a gente mesmo. Raciocínio falso. Sabe o que você deve fazer? Pastor, como é que eu faço isso? É muito simples. Se sujeita a Deus. Às vezes aqui mesmo, em oração, na sua casa, seja onde for, diz, Espírito Santo, arranca esse pensamento, essa crença limitante de dentro de mim. Espírito Santo, me ajuda a ser alguém que o Senhor me chamou para ser. Não me deixa ser quem eu penso que sou, quem as pessoas acham que eu sou, mas eu quero ser quem o Senhor me criou para ser. O Senhor me fez para ser um vencedor. Se como o vídeo que nós vemos, se eu cair no meio da corrida, eu quero me levantar e perseverar e vencer. E continuar. Vença isso que tem tentado te destruir, meu brother. Agora, uma outra coisa, diz assim, a batalha que vem de nós mesmos, eu falei assim, tem 3 tipos de batalha, que vem de mim mesmo. Sofisma. Aí ele fala assim, continuando ali em Coríntios, quando ele diz, as armas na nossa milícia, esse poderoso em Deus para destruir fortalezas. Aqui de verdade ele está falando de questões espirituais, fortalezas.
que tentam me destruir. São as batalhas que acontecem aqui dentro, que vêm do inimigo. Porque o inimigo é especialista em soprar mentira na sua mente para te fazer acreditar. A Bíblia diz que ele anda de redor como um leão rugindo. Como? Mas não é. Então ele sopra mentiras em você, para você acreditar. Pelo fato dele conhecer seu ponto fraco, ele vai soprar aonde você é fraco. Uma mãe me procurou esses dias e falou: meu filho não está conseguindo vencer tal coisa na vida dele. Eu falei para ela: teu filho tem 2 problemas, psicológico e espiritual. Pelo fato do inimigo saber o psicológico dele, ataca ele no espiritual. Ele precisa de um tratamento com um psiquiatra para melhorar e fortalecer a mente dele, e ele precisa vir para a igreja, orar e a senhora orar por ele. Aí ele vai vencer. O inimigo sabe aonde está a sua fraqueza, ele vai tentar te destruir. Vai tentar colocar pensamentos que você não vai conseguir. Sopra. Toma cuidado com as armas que vêm, as batalhas que vêm, o combate que vem do inimigo. Tentações, vícios, destruição. João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Só que Paulo não está falando desse, Paulo está falando do bom combate. E o que é o bom combate? É o combate que vem de Deus. É o combate que vem de... Esse é o bom combate. É o combate que vem do Senhor. É aquilo que você luta aqui dentro de você, que Deus está colocando e quer que você vença, e que às vezes você não quer. É quando Jacó lutou com Deus para vencer, o Jacó, o enganador, e se transformou em Israel, aquele que lutou com o Senhor e venceu. Porque ele precisou lutar, combater com Deus para vencer a sua pior versão e se transformar na sua melhor versão. Quando você combate o combate de Deus, Deus te ajuda a vencer a sua pior versão. O seu pior eu. Estão entendendo? Então Paulo diz assim: eu combati o bom combate. Aquele Saulo que perseguia cristãos, que consentiu na morte de Estevão, que assolava os cristãos, um dia ele teve um encontro com Jesus, e aí eu aprendi a vencer ele. E Paulo fala: eu precisava vencer ele todos os dias, com amor, com fé, com leitura, me aprofundando na palavra de Deus, com uma vida de oração, estar junto de pessoas de Deus que junto comigo me estimulam a correr a corrida da fé, confiar mais em Deus. Esse combate que Deus quer que você vença. Uma vez um menino, o vô falou para o netinho: olha, dentro de nós existem 2 lobos, dentro de nós, um bom e um mau, estão batalhando e lutando todo dia. E o menino perguntou: mas vô, quem vence então? Aquele que você mais alimenta, aquele que está mais forte dentro de você. O que nós estamos alimentando? O que essa geração de hoje está alimentando? Você está se alimentando das coisas boas de Deus que vão te ajudar a combater o seu bom combate e se transformar numa pessoa melhor? Uma vez Deus colocou uma frase no meu coração: um cristão sem oração é o mesmo que um lutador sem treino. Na hora da luta, perde. Por que perde? Porque não treinou. Porque não estava preparado espiritualmente para vencer esse combate. Então, meu brother, quer dizer uma coisa para você: vença esse combate que Deus está colocando na sua mente. Vença aqui dentro, em nome de Jesus. E os últimos 2 pontos que Paulo fala, ele diz o seguinte: combati o bom combate, completei a corrida. Completei a corrida. Aqui eu aprendo que o segredo não está na arrancada, mas na perseverança. O segredo não está em começar bem, mas terminar bem. Como nós vimos no vídeo. Terminar. O segredo está na perseverança. Eu conheço muita gente que arranca muito bem, que começa muito bem, que inicia as coisas muito bem, mas não persevera, não continua a corrida da fé. A corrida do seu propósito. A corrida do seu sonho, a corrida do seu casamento, a corrida dos seus projetos, a corrida daquilo que você precisa fazer, a corrida da sua faculdade, a corrida de tudo que você precisa fazer na sua vida. Não é arrancar, é continuar, é perseverar. Amém? Para de ser inconstante. Nós temos que parar de ser inconstante e desistir. Nós temos que continuar, mesmo quando pareça difícil, nós precisamos continuar.
eu estou voltando, né, a correr. Aí eu saio da minha casa e vou correndo, tal, estou fazendo 4 quilômetros. Aí eu comecei com 1,5, 2, né? Aí eu comecei a pensar assim, eu vou desistir, mano. Começou a me doer a perna, o pulmão. Você fica quase morrendo, né? O cara está aqui, né? Mas eu não vou desistir. Aí eu fiquei mirando um alvo, eu tenho que chegar lá. Enquanto eu não chegar lá, eu não paro. E fui. Aí no dia seguinte, estava tudo doído, quebrado. Mas eu assim, eu vou de novo, porque se eu não for, eu vou desistir. Eu tive que ir de novo. Eu tive que continuar. Às vezes você arranca muito bem, e no decorrer da corrida parece que não vê resultados. E parece que nada acontece, mas você precisa continuar. Amém? Você pode cair, se levante. Vai ser difícil, continue, persevere. Você tem que dizer, eu vim, eu vi e eu venci. O segredo que fez os homens saírem do Egito e conquistar a terra prometida, que cerca de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, saíram do Egito em direção à terra prometida, ficaram 40 anos perambulando pelo deserto. Depois de 20 anos da saída do Egito, eles chegam na terra prometida, eles alcançam, eles veem a terra prometida pelo menos, só que a maioria, Deus falou assim, vocês não vão chegar. Números 32, o 11, do 10 ao 12 diz assim, e Deus jurou naquele dia dizendo, os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, porque eles não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque eles perseveraram em seguir ao Senhor. Sabe por que 2 milhões de homens que saíram do Egito nunca alcançaram a promessa de Deus para a vida deles? Porque arrancaram, saíram muito bem, mas não perseveraram na sua caminhada. Somente Josué e Caleb que perseveraram, que continuaram. Sabe por que muitas pessoas Deus tira do mundo, tira do Egito, Deus traz para a sua presença, e Deus dá uma promessa para você, e fala assim, eu tenho uma promessa para cada um de vocês que estão aqui nessa noite, que a sua família será alcançada, que você será um vencedor, que eu tenho coisas boas para dar para você, e você sai do Egito com essa promessa no seu coração. Só que a maioria das pessoas param pelo meio do caminho, desistem pelo meio do caminho. A maioria saem e nunca chegam aonde Deus queria que elas chegassem. Isso parece trágico, mas é verdadeiro. O pessoal do louvor pode subir, por favor. Nunca chegaram. Sabe por quê? Porque a gente arranca muito bem, a gente começa muito bem, mas a gente para sempre no meio do caminho. Na primeira luta, a gente para. Na primeira queda, a gente desiste. No primeiro obstáculo, a gente acha que é difícil, que não vai conseguir. Na primeira tentação, a gente se sujeita. Mas Deus te chama nessa noite para ver. Você veio, Deus quer que você veja. Deus quer que você veja. E por último, Paulo diz o seguinte: eu guardei a fé. Quando ele escreve a primeira carta para Timóteo, capítulo 4, verso 10, ele diz assim: se trabalhamos e lutamos é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Um pouco em 2 Timóteo 2,5 ele diz: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Quando Paulo fala guardei sua fé, ele diz o seguinte: nada abalou a minha fé. Nada. Mesmo aquilo que eu pedi para Deus e Deus não fez. Mesmo aquilo que deu errado. Mesmo os meus amigos que morreram na minha frente. Mesmo as frustrações, nenhuma perda, nenhum fracasso, nenhuma frustração, mesmo os homens que erraram comigo, líderes religiosos que erraram comigo, nenhum deles. Sabe por quê? Porque Paulo, quando conheceu Jesus e teve um encontro verdadeiro com Cristo, a Bíblia diz que ele viu Jesus. Ele viu. Então Paulo veio,
viu, entendeu que Jesus venceu por ele. E logo no início da sua caminhada cristã, a sua primeira viagem e a sua primeira carta, depois de Atos, que são os atos, as atitudes dos apóstolos, Romanos, o lugar mais difícil, onde ele foi morto, onde ele precisou pregar o evangelho. Romanos capítulo 8, ele escreve para a igreja em Roma, e ele diz o seguinte: mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Paulo não diz assim, em todas essas coisas, nós talvez somos vencedores, ou vamos vencer. Paulo diz assim, mais que vencedor. Você não é vencedor, você é mais que vencedor. Sabe o que significa mais que vencedor? É aquele que, quando começa, já venceu iniciando. É aquele time que entra em campo já campeão, com algumas rodadas de antecedência. Você começou a sua carreira já vencedor. Então por que eu não venço, pastor? Porque você desiste. Porque com Jesus você tem duas alternativas: ou você vence, ou você desiste. Nunca vai existir ou você perde, porque ele já venceu, não tem como perder. Você está entendendo? E o que é que diz que você perde? Sofisma, raciocínio falso, mentira, fortalezas. Então você é mais que vencedor. Paulo escreve aos Romanos no início: mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38. Pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente e nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa ou criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé onde você está.